Olá pessoal, boa noite, todos os amigos aí do nosso grupo, né, de estudos aqui da doutrina dos 7 reinos sagrados. Um abraço para todos. Na realidade a internet não tem nem boa noite, nem bom dia, nem boa tarde, né, mas como eu estou chegando agora do terreiro, é domingo à noite, né, e por isso que eu estou cumprimentando vocês aí com boa noite. Estamos chegando agora de um ritual do Amaci, realizado lá no Núcleo Mata Verde, né. O Amaci é um rito interno, né? Que ele é reservado, é fechado, somente alguns filhos participam, e é um rito de passagem também. O médium sai do grau de Bojaguaçu e ele passa para o grau de Abaré Mirim, né? Isso faz parte da ritualística interna do Núcleo Mata Verde, e numa outra oportunidade a gente pode comentar alguma coisa sobre o Amaci, né? Naturalmente, o Amaci é um banho com ervas, né, que age no chakra coronário do médium e tal, mas tem a ver com a passagem desses graus que eu comentei aqui, tá bom, gente? Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui também para cumprimentar os novos irmãos aí, né, os novos integrantes do nosso grupo de estudos aqui da doutrina dos 7 reinos sagrados. Lembrando sempre que a ideia desse grupo promover aqui o debate, né, a troca de ideias sobre o estudo da doutrina, né, dos 7 reinos sagrados. Nós temos cursos lá no EAD, temos blog, temos o site do Núcleo Mata Verde, né, e agora criei esse espaço para tirar algumas dúvidas, né, porque muitos irmãos, muitos dirigentes aí que fizeram o curso, muitas vezes me mandam alguma mensagem com dúvidas, né, perguntando algum esclarecimento sobre determinado detalhe lá da doutrina. Então a ideia é essa, promover a discussão dos 7 reinos sagrados aqui dentro desse grupo. Outro assunto importante, outro que eu queria comentar com vocês, outra coisa importante, é lembrar as pessoas que estão chegando agora, né, que a finalidade não é ficar discutindo todo tipo de assunto da Umbanda, né, é focado sempre na doutrina, tá bom, gente? Vamos tentar ver se a gente consegue manter dentro desse grupo esse assunto. Aquelas pessoas que não têm conhecimento da doutrina, eu recomendo até que deem uma pesquisada, né, estudem, até como conhecimento. Todo mundo sabe aqui que a Umbanda ela não tem uma doutrina única, né? Eu há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, em 2009 mais precisamente, eu escrevi um texto até chamado Umbanda, uma visão sistêmica, onde nós comentávamos sobre as origens, né, sobre as influências que existiam na Umbanda e os vários tipos de ritos, né, de rituais que são possíveis, né, da gente encontrar dentro da Umbanda. Recentemente eu estava dando um curso lá no núcleo e me veio assim a inspiração, a intuição, né, de um outro exemplo, uma outra forma de falar sobre esse assunto também muito simples, de uma árvore, né? A Umbanda seria como uma árvore, né, onde nós temos as raízes dessa árvore, que seriam aqueles princípios, né, aquelas religiões matrizes, né, a religião de origem africana, a religião indígena, o espiritismo, o cristianismo através do catolicismo, né, o hinduísmo e outras religiões e culturas. Vocês sabem que a Umbanda ela foi beber em todas essas fontes, né? Então a raiz são todas essas religiões e culturas. Depois nós temos o tronco dessa árvore, né? Que são aqueles princípios da Umbanda, né? A questão da caridade, o uso da mediunidade e outras coisinhas mais, né? Que no momento eu não vou me alongar porque a ideia não é falar sobre isso. Agora a gente pode num outro vídeo comentar sobre essa questão da diversidade. E depois na árvore nós temos a copa da árvore, os galhos, né? Onde são os vários tipos de ritos. Então nós temos vários tipos de ritos dentro da Umbanda. O Núcleo Mata Verde é uma casa que tem uma tradição, tem um caminho e tem uma doutrina que segue e divulga, né? Para todos aqueles que quiserem conhecer e seguir. Tá bom, gente? Então, a intenção do grupo aqui, desse espaço, é exatamente divulgar, debater, estudar, aprimorar um pouquinho mais esse conhecimento. Então eu acho que é válido para todo umbandista. Naturalmente que nem tudo que vai ser tratado aqui, que vai ser colocado, vai servir, né? Eu acho que cada terreiro, como eu acabei de comentar, tem a sua forma de trabalhar, a sua doutrina, o seu entendimento. Nós respeitamos todos, né? Sempre tive essa posição.
mas dentro do núcleo a gente segue essa doutrina dos 7 reinos sagrados, que estamos aqui estudando e compartilhando com todos vocês, tá bom? Eu quero aproveitar também para fazer o convite. Eu coloquei o texto aí no grupo, mas é bom a gente gravar o vídeo aqui e comentar. Nós temos o blog de estudos, que é blog.mataverde.org, e eu estou sempre atualizando com algum texto, com alguma divulgação que vai ter lá no núcleo, eu coloco lá no blog. E recentemente eu coloquei 3 textos. É uma nova forma que eu encontrei de divulgar esse conhecimento, né, dos 7 reinos sagrados. Então é uma maneira um pouquinho diferente daquela que eu trato lá dentro do núcleo, né, dentro dos cursos, né, que já estão disponíveis aí no nosso EAD. Nós temos um texto que eu escrevi agora recentemente, que é chamado Os 7 Dias da Criação, que eu faço um paralelo com os 7 dias da Gênese, né, mosaica, e os 7 reinos sagrados, né, o processo de formação dos 7 reinos sagrados. Eu recomendo então que leiam esse texto, que a linguagem é bem simples, né? Eu acho que vai clarear um pouquinho aquelas pessoas que estão chegando que ainda não conhecem, né? E mesmo aqueles que já estudaram, é interessante ler, que é uma outra forma de apresentar a formação, a gênese desses 7 reinos sagrados. Outro texto que eu escrevi logo na sequência é O Maestro e sua Sinfonia, né? Esse texto é interessante porque eu estava caminhando, fui fazer uma caminhada aqui na praia, estou aqui em São Vicente, né, litoral de São Paulo, e caminhando muitas ideias vêm, né, a gente vai conversando com a espiritualidade na maioria das vezes, e me veio essa frase, né, que Deus, o Criador, era um maestro, né, que compôs e que regia a sua sinfonia, né, e que as 7 notas dessa sinfonia foram escritas, né, essa sinfonia foram escritas com as 7 notas sagradas, que são os 7 reinos, né, as 7 vibrações de Deus, né, as 7 hierarquias, as 7 forças primordiais, as 7 emanações divinas, como nós falamos aqui também, que nada mais são do que os 7 orixás primordiais, né. Então, foi uma outra maneira de apresentar esse assunto também, que eu achei interessante, então registrei lá no blog. E por último, acredito que foi ontem, escrevi um novo texto que a gente trata sobre o conceito do campo estrutural e dos orixás primordiais, né? Quer dizer, a gente começa a tratar, né? Esses textos são curtos, são breves, a intenção é provocar mesmo, né, para que a pessoa tente buscar mais informações sobre essa questão. Então esse conceito de campo estrutural eu vou tratar aqui no grupo mais para frente, ele é muito importante, praticamente a base de tudo, né? Juntamente com os 7 reinos sagrados. E a questão dos orixás, né? Os orixás primordiais. Aqui no Núcleo Mata Verde nós temos 2 conceitos importantes, o orixá primordial e o orixá regente, né? Então é interessante que a gente mais para frente, numa outra oportunidade, comente sobre isso daí. Tá certo, pessoal? Naturalmente que é uma visão umbandista, né? Não é uma visão de culto de nação, uma visão africana, de candomblé, nada, é uma visão umbandista, dentro do entendimento aqui dos 7 reinos sagrados. Mas hoje eu gravei esse vídeo especialmente para responder as dúvidas levantadas aí pela Luciana, né? E pela Valquíria. A Valquíria também me fez aqui uma pergunta, né? Vamos lá então. Deixa eu ver a pergunta da Luciana. A Luciana fez a seguinte pergunta, eu vou fazer a leitura aqui, né, para que todo mundo fique a par aqui da pergunta dela. Boa noite. Temos algumas dúvidas relativas aos textos apresentados. São esses 3 textos até que eu citei aqui, né? Acabamos de ler os 3 textos e, segundo a doutrina, aceitamos a existência do plano material e da dimensão espiritual. Qual seria a visão da doutrina em relação à teoria do multiverso e de realidades paralelas? E de acordo com a orientação sobre a criação do universo, os sistemas que ainda não desenvolveram vidas iguais ou parecidas com a nossa estão nesse processo de evolução, já passaram por isso, ou pode haver planetas destinados a não desenvolver a vida da forma que conhecemos? É interessante, né? Essa é a pergunta da Luciana,
que já envolve aí conhecimentos científicos, né? Física quântica, multiverso, realidades paralelas, né? É interessante o assunto ser colocado até para Umbanda, né? Umbanda, normalmente, quando a gente fala em Umbanda, a gente foca muito na questão da terra, né? Da água, do rio, das matas, né? É uma coisa muito concreta, né? E é interessante que a Umbanda caminhando para esse outro lado, né? Um lado mais científico, né? Ligado com a cosmogênese, né? Mas a gente vai responder esse assunto. E a pergunta da Valquíria, eu coloquei um texto hoje, né? Foi hoje, que eu destaquei um texto e coloquei no Facebook, as 7 emanações divinas, né? E a Valquíria me fez a pergunta, virou a página aqui, deixa eu ver se eu acho novamente, aqui, está aqui, as 7 emanações divinas. As 7 emanações divinas, além de serem a seiva que sustenta e dá vida ao universo, também são os 7 caminhos da evolução espiritual, Caboclo Mata Verde. Eu destaquei essa frase e coloquei lá. As 7 emanações divinas, além de serem a seiva que sustenta e dá vida ao universo, também são os 7 caminhos da evolução espiritual. Esse assunto é muito interessante e eu quero abordar ele numa outra oportunidade com vocês, tá bom, gente? Eu estou falando exatamente aqui dos 7 reinos, dessas 7 vibrações, né, ou emanações divinas. Estou falando do axé do orixá primordial, né? Que sustenta e dá vida ao universo. E também são 7 caminhos de evolução espiritual, né? O que está querendo dizer isso? Que essas 7 forças, elas acabam sendo forças agregadoras de consciências, né? De espíritos. Então todos os espíritos existentes no universo, vamos pensar assim, eles estão vinculados, ligados a essas 7 emanações divinas. E cada uma delas é um caminho evolutivo. É um caminho evolutivo, né? Esse assunto a gente vai abordar mais para frente. É interessante lembrar também que nós temos um curso tratando sobre isso, hein? Sobre essa questão. O curso chama-se A Evolução Espiritual e os 7 Reinos Sagrados, onde nós damos uma visão da evolução, né? Ou da espiritogênese, né? da gênese espiritual, né? Como é que se forma o espírito, né? Qual é esse processo evolutivo, mediante os 7 reinos sagrados. E nós ali nesse estudo abordamos a questão da mônada espiritual, né? Da sua natureza, abordamos a questão dos elementais, né? Dos encantados, depois dos espíritos, depois daqueles espíritos mais evoluídos, dos anjos, santos, mestres, arcanjos, seja lá o que for, né? Chegando até naquele topo dessa estrutura que, na nossa visão, seriam os orixás, né? Então existe um estudo da doutrina focado exatamente nessa questão, que eu acho interessante até que todo mundo procure se informar, que é uma coisa muito interessante, né? Principalmente nós que trabalhamos com magia, né? Manipulamos essa força, esse axé, né? As oferendas, né? As oferendas são meios que nós temos para manipular todas essas forças. Então, a gente durante o transcorrer aí dos dias, aí a gente vai voltar a tratar desse assunto. Isso até eu acho interessante, que a gente pode propor aqui um debate, um assunto sobre isso. Mas vamos voltar na pergunta da Valquíria, então. Deixa eu só mudar a página aqui, que virou a minha página aqui do Facebook. A Valquíria, ela fez a seguinte colocação. Vamos achar aqui onde está, que agora mudou a minha página. Um minutinho só, pessoal. Grupo de Estudos da Doutrina. A pergunta da Luciana eu já fiz. A Valquíria fez um comentário exatamente em cima desse texto que eu destaquei. A pergunta da Valquíria é a seguinte. No texto dos 7 dias da criação consta, entre aspas agora, as almas que retornavam ao reino das almas. Ponto, fecha aspas, né? Então, agora é a pergunta dela, então, aqui na Terra já existiu uma colonização antes da criação do planeta como conhecemos?
Não, não é bem isso, né, Valquíria? Acho que ficou um pouco confuso aí. Então vamos... Essas são as duas questões da noite que eu vou tentar responder para vocês. E caso fique alguma dúvida, é só perguntar que a gente volta depois e completa a resposta. No caso da Luciana, ela me fala sobre multiversos, né? Ou seja, muitos universos, né? Universos paralelos também, ela comenta aqui sobre isso. Isso tudo é baseado em física quântica, na teoria da relatividade, ainda é tudo teoria, né? Pelo que eu sei, pelo menos pelo que eu conheço, a ciência ainda não testou, não comprovou essas teorias, né? Então é um conhecimento novo, mas que a gente encontra muito por aí, né? Tem livros, tem ficção científica tratando do assunto. No nosso caso, a nossa visão é uma revisão religiosa, né? Religiosa, uma religião, uma visão religiosa, e dentro dessa religião nós temos um conjunto de leis, de práticas, né? Que nós chamamos aqui de doutrina, para facilitar o desenvolvimento espiritual do filho que está seguindo lá dentro do terreiro. E o que diz a doutrina, né? A doutrina, é sempre bom lembrar, foi de certa forma apresentada pela espiritualidade que comanda, que rege o núcleo Mata Verde, né? No livro que eu publiquei eu cito a grande influência do Caboclo Mata Verde, do Exu também, das Sete Encruzilhadas, e mais recentemente em vários assuntos que foram intuídos, né? Que nós estamos apresentando do Xangô Sete Pedreiras, que é uma entidade que vem do Oriente, que trabalha no núcleo Mata Verde e que trata bastante dessas questões, né, ligadas à doutrina, tá bom? No caso da nossa doutrina, então, nós temos como ponto de partida que nós temos a dimensão material, né, que é o nosso mundo material, essa realidade que nós vivemos, e um outro mundo, o que nós podemos chamar do mundo dos espíritos, né? Que é o Orum. Então, na linguagem tradicional africana, o Orum e o Aê, o mundo da realidade nossa, material, Aê, e o mundo espiritual, o Orum. Ou podemos chamar também de mundo físico e mundo extrafísico, né? Ou de mundo material e mundo espiritual, tanto faz. E nós sabemos então que existem duas realidades paralelas. Temos aqui na Terra, todos nós somos espíritos encarnados, temos um corpo físico, né? Então nosso espírito está ligado a um corpo. Mas, do outro lado, no mundo extrafísico, nós temos vários níveis, e aqui eu não estou falando dos 7 reinos sagrados, estou falando de níveis espirituais, né? Conforme o espírito vai evoluindo, vai progredindo, né? Ele vai subindo nesses planos espirituais, né? Nós podemos, de certa forma, Luciana, considerar a dimensão espiritual como um outro universo, né? Uma outra realidade, tá bom? Então nós temos lá vários níveis espirituais com realidades diferentes. Nem sempre um plano tem total conhecimento do que existe, do que acontece no outro plano, né? É o que acontece com a gente aqui. Nós estamos aqui na nossa dimensão material, que é uma dimensão mais física, né? Mais densa, onde nós não temos total conhecimento do que ocorre no mundo espiritual, né? Tá certo? Agora, o mundo espiritual interfere bastante aqui na nossa realidade material, né? Então, esse é o conhecimento que nós temos. Existem outros universos, de acordo com o conhecimento científico, né, existem muitos universos, né, nós não podemos te responder sim ou não, né, quem vai responder isso é a ciência. Agora, dentro da nossa visão, existe o mundo espiritual, o mundo material, e no mundo espiritual várias fases, né, tá bom? Várias etapas, né, vários planos. Tá bom, Luciano? Que pode ser entendido como vários universos, se você achar melhor, né? Tá bom? Agora, é importante também chamar a atenção, e esse é um assunto que eu gostaria até de uma outra oportunidade de conversar com vocês, que nós entendemos aqui que o mundo material, que é o Aê, né, a nossa realidade, é o mundo da matéria e o mundo da energia. Energia, para nós energia é matéria. Agora, o mundo espiritual não tem matéria lá, ou seja, não existe energia lá, né? Lá o que nós temos são espíritos, e quando falamos de espíritos, falamos de pensamentos, de emoções,
de vibrações espirituais, né? Seria uma outra realidade muito mal compreendida ainda por nós, tá bom? E que no curso da doutrina a gente explora, desenvolve todo um raciocínio, né? Todo um estudo sobre essa questão, tá certo? O que mais a Luciana perguntou aqui, né? De acordo com a orientação sobre a criação do universo, os sistemas que ainda não desenvolveram vidas iguais ou parecidas com a nossa, então nesse processo de evolução já passaram por isso, ou pode haver planetas destinados a não desenvolver a vida da forma que conhecemos? Quando nós apresentamos a teoria dos sete, a teoria não, a doutrina dos sete reinos sagrados, né, a espiritualidade, ela mostra uma lei, onde nós temos o fogo, a terra, o ar, a água, né? As matas, a humanidade e as almas, o mundo espiritual. São 7 reinos. Cada reino tem suas forças, suas vibrações, né? E cada reino existe nos vários planos da espiritualidade. Nesse nosso plano material, ele se manifesta de acordo com a natureza de cada um dos reinos, né? Quando a gente fala em fogo, vocês que já fizeram o curso, vocês sabem disso, né? Nós estamos falando do fogo, mas estamos falando também de uma força destruidora, de uma energia, né? Vinculado a esse reino, existem qualidades, vibrações, né? Então nós temos aí nesse reino os guerreiros, né? As pessoas violentas, né? A agressão, né? Mas também temos aquela força que dá vitalidade, que dá resistência, né? Tá certo? Então cada uma dessas forças, dessas vibrações, dessas emanações de cada reino, acaba interferindo no nosso dia a dia, na nossa vida, nas profissões, nas doenças, né? Dentro da Umbanda, nas linhas de trabalho, na manipulação de energias. Então tem muita coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo para que esse vídeo não fique muito longo e comprido, né? Tá certo? E mostramos também os 7 reinos, para quem fez o curso da evolução espiritual, né? E quem fez o curso também sobre elementais, sabe que a mônada passa por um processo evolutivo. Então os 7 reinos sagrados mostram também a criação do espírito. Ou seja, né, nós nem sempre fomos espíritos, atualmente somos espíritos. Você que está assistindo, eu que estou aqui, né, os espíritos que vêm trabalhar na Umbanda, né, alguns, né, nós podemos chamar de espíritos. Mas nós já viemos de um processo aí milenar, né, nós estamos evoluindo. E a doutrina dos 7 reinos sagrados, ela estuda esse processo evolutivo, né, como eu já comentei hoje nesse vídeo. Existe um momento onde o Criador, né, o Lorum, ele cria a mônada espiritual, o princípio espiritual. E esse princípio vem atuando, né, na matéria através dos 7 reinos sagrados. Quem fez o curso sabe isso. Passa pelos 4 primeiros reinos, eles recebem a nomenclatura de elementais, depois vai para o 5º reino, onde ele passa a atuar na matéria de forma diferente. Aí ele passa a ser um elementar, né? E aí nessa fase é onde nós encontramos também os encantados, né? Os animais, os seres vivos mais simples, né? E depois de um processo evolutivo longo, ele chega a nível de espírito, que é o que nós estamos. E nós vamos continuar esse processo. Quando seguimos aí para o reino das almas, que é o reino que a Valquíria até comentou, nós não iremos precisar mais do corpo físico. Então há todo um processo evolutivo ali diferente daquele que nós estamos tendo em contato com a matéria. Entraríamos aí no que nós podemos chamar de angelitude, espíritos puros, né? Já libertos do corpo material, né? Onde o corpo espiritual, né, ou perispírito, como é conhecido pelos espíritas, já possui formas diferentes, tá bom? Esse assunto é longo também, seria interessante a gente fatiar e ir estudando aos poucos, conforme forem surgindo as dúvidas e perguntas aqui no grupo, tá bom, gente? Tá? Então, Luciana, isso não significa que os espíritos foram feitos só aqui no planeta Terra, né? Nós mostramos o processo evolutivo do planeta Terra. Agora, esse processo é universal. O que significa isso? Em todo lugar do universo existe esse processo evolutivo, tá? Isso não significa que aqui no sistema solar, né,
nos planetas conhecidos, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, Saturno, vai existir vida igual a nossa. Não é isso que nós estamos afirmando aqui, né? A ciência está pesquisando, está correndo atrás, está procurando para ver se encontra água, né? Porque só vai existir vida se existir água, né? É o processo evolutivo que nós já conhecemos aqui dentro dos 7 reinos. Fogo, terra, ar, água, depois matas, e os primeiros seres vivos que saem da água, né? Então a ciência pesquisa isso, primeiro procura água, né? Agora sabemos que por enquanto aqui no sistema solar, aparentemente, até o momento, nós estamos em 2017, né? Em outubro, até o momento não se encontrou vida no sistema solar. Agora acreditamos sim que existam muitos planetas habitados com vidas semelhantes à nossa. Tá bom, gente? Então, vários planetas que existem aqui no sistema solar não possuem a vida material igual à nossa, mas existem seres espirituais que habitam aquele planeta, né? Temos os estágios, os elementais, os elementares, né? E a própria espiritualidade superior, né? Pode-se usar desses globos. Pode, na dimensão espiritual, é importante falar isso, que quando a gente está comentando sobre esse assunto de vida extraterrestre, né? Nós temos que tomar cuidado. Eu não estou falando de vida no sistema solar na mesma dimensão nossa, na dimensão material, mas na vida espiritual é possível sim que existam seres transitando por lá, né? Vivendo próximos a esse planeta. Isso não significa que encarnaram naquele planeta, tá certo? Como nós estamos encarnados aqui na Terra. É importante também aqui frisar mais uma coisa, deixa eu ver se eu respondi a pergunta da Luciana. Eu acho que sim, né? Ela perguntou mais a questão da vida, se nesses planetas aí também teriam vida ou não. Então eu acredito que a resposta é essa que eu acabei de falar agora, é que eu quero já pegar um gancho com a pergunta da Valquíria. Vou lá para a pergunta da Valquíria. Caso a resposta não tenha sido o que você pretendia, Luciana, me faça de novo a pergunta aí que a gente responde, tá? Agora a Valquíria fez uma pergunta que eu acho que vai encaixar com isso que eu acabei de responder para você. No texto 7 dias, tal, as almas que retornavam ao reino das almas. Então aqui na Terra já existiu uma colonização antes da criação do planeta como conhecemos? Não, não é bem isso, né, Valquíria? Se você estudou a doutrina dos 7 reinos, fez o curso, você vai entender que esse processo dos 7 reinos sagrados, que eu comentei agora, fogo, terra, ar, água, matas, humanidade e almas, ele não é linear, né? Eu exemplifiquei como um processo que foi seguindo, foi evoluindo, mas ele é circular, né? Ele é um processo circular. Ou seja, fogo, terra, ar, água, matas, humanidade, almas, e depois começa de novo o ciclo. É um ciclo, tá certo? E quando a gente pensa no círculo, é muito difícil falar o que é o início e o fim, né? Então, quando nós começamos a estudar o planeta e aquele momento inicial da formação do planeta, do fogo, né, a primeira etapa de formação do fogo, ou seja, a energia pura, né, que começa depois se moldar, se aglomerar e vai se solidificando. Isso significa o quê? Antes desse momento não existia nada? Existia um mundo espiritual. O mundo espiritual precede o mundo material. O que nós chamamos de reino das almas precede o mundo material. Ou seja, precede inclusive o reino do fogo. Mas a gente tem que partir de um momento. Então partimos do fogo, fomos indo até chegar no reino das almas, que é o caminho. Nós estamos evoluindo, todos nós, né? E no nosso dia a dia também, o reino das almas representa o quê? A morte, né? Representa a fase final aqui da vida material, onde você deixa o corpo daí desintegra-se, né? E o espírito caminha para o reino das almas, ou seja, o reino das almas é pura espiritualidade, é ausência total de matéria e de energia, é espiritualidade pura. Essa dimensão espiritual
já existia muito antes da formação do universo material, tá bom? E é interessante a gente fazer uma observação também, linkando até com a pergunta da Luciana, o núcleo mata verde, embora a gente pesquise, estude, sabemos da teoria da formação do universo, do Big Bang, né? Mas existem teorias aí de que já tivemos muitos universos, né? Que seria o processo de formação do universo seria, por exemplo, como uma respiração, né? Há o Big Bang, que é a explosão inicial, que é o fogo, o momento inicial da explosão. Esse universo vai se expandindo, até um determinado momento que depois volta, se contrai novamente e explode. Então, existem até teorias, né, científicas que tratam sobre esse assunto. Em tese, podemos dizer que já existiram muitos universos, muitos universos, né? Eu não estou querendo dizer universos paralelos, eu estou dizendo que o universo igual ao nosso, que em tese já podem ter existido muitos universos. E o que significa isso? Significa que durante esses bilhões de anos atrás, né, a teoria do Big Bang fala em 14,7 bilhões, mas podemos voltar no tempo, podemos ir muito além disso, e vamos lembrar que espíritos foram formados, foram criados em outros universos, anteriores ao nosso, né? Universos aí que já existiram, que depois já se acabaram, que voltaram, que se acabaram, que voltaram. Então, o espírito é imortal. Então, nós vamos ter lá no reino das almas espíritos muito antigos, né? O correto não seria nem falar em espíritos, seria falar em seres espirituais, né? Seres que já transcenderam essa fase do espírito, essa fase que nós nos encontramos aqui, né? Então existem isso, e isso já existia antes da formação do planeta Terra. Então esses seres de luz, né, comandados pelos orixás, são eles que vieram comandar esse processo de formação da Terra. Eu sempre comento isso nos cursos, né? São as inteligências superiores, aqueles arquitetos siderais, né? E os orixás, que são especializados em determinadas áreas, cada um na sua área da natureza, eles vieram, a comando de Olorum, de Deus, o Criador, vieram moldar, preparar o universo, como nós conhecemos. Então o mundo das almas, ô Valquíria, já existia bem antes, sempre existiu, podemos dizer assim, né? Ele é anterior ao mundo material. Existiam espíritos superevoluídos, né, que já estavam aí. Agora, voltando ao planeta Terra, o planeta Terra tem a sua história, 4,7 bilhões de anos, né, de formação, essa etapa dos 7 reinos sagrados que eu já comentei com vocês. E nesse período, muitos espíritos foram formados aqui no planeta. Então nós temos sim espíritos que habitam aqui o nosso planeta, que foram feitos, digamos assim, a evolução espiritual deles se processou aqui no planeta Terra. Tá certo? Agora, isso não significa que todos nós que estamos aqui, habitando o planeta, somos aqui desse planeta. Isso não significa isso, muito pelo contrário. Tá? Nós temos entre nós aqui, seres encarnados, espíritos que vieram de outras regiões do universo, né? Você que fez o curso, você sabe que lá na dimensão espiritual, o processo é diferente, né? Os seres lá podem se locomover de uma região para outra, basta o espírito estar onde o pensamento está. Então basta ele querer ir para determinada região, ele vai. Naturalmente que espíritos que têm condições evolutivas para isso. Então nós temos aqui sim informações, dados, né, de que outros espíritos de outras regiões, né, de outras galáxias vieram encarnar aqui no planeta Terra. Então nós temos no planeta um grupo de seres espirituais que foram feitos, né, passaram por todo esse processo evolutivo aqui no planeta Terra, né? É uma coroa espiritual do planeta Terra, são os responsáveis, são os filhos aqui do planeta, né? E temos espíritos que vieram de fora, que estão encarnados aqui também, e as razões para isso a gente pode abordar num outro vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo aqui, né? Eu acho que eu já até ultrapassei um pouco o tempo desejado aqui para esse vídeo.
Bom, se vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, é só entrar em contato aqui pelo nosso grupo de estudos, né? Que eu terei imenso prazer aqui de responder a vocês, tá bom, gente? Um abraço para todos, boa noite. E voltando ao Amaci que eu comentei no início do vídeo, nós filmamos, tirei algumas fotos, vou ver se eu faço a edição agora e em breve a gente está colocando lá no nosso Facebook e lá no site do Núcleo Mata Verde, né, que é www.mataverde.org. Um axé, boa noite para todos vocês.